Mesquita Anglada, estudante de Engenharia da Computação na UFPA, e o título do meu trabalho é uma pesquisa sobre as aplicações e experimentos com UAVs em rede de comunicações de próxima geração, simulações de UAVs como estações de rádio base. Bom, os UAVs nada mais são do que veículos aéreos não tripulados, ou seja, podem voar sem ter um piloto a bordo, podendo ser controlado tanto autonomamente por uma unidade a bordo, quanto manualmente por um piloto no solo. Esses UAVs são utilizados em vários contextos, devido principalmente ao seu baixo custo e rápida velocidade de implantação, o que os torna extremamente úteis, por exemplo, em casos onde estações terrestres não são capazes de satisfazer a demanda. Bom, alguns casos de uso de UAVs como estações de base aérea sem fio são para cobertura onipresente, onde o drone auxilia o provedor de rede sem fio no fornecimento de uma cobertura sem interrupções na área de serviço, principalmente quando as base stations terrestres foram comprometidas por algum tipo de desastre e estão impossibilitadas de atender a demanda da área por si só. Então, os drones são capazes de se auto-organizar para servir de base station na área e cobrir a maior área de atendimento possível e rapidamente recuperar o serviço na área afetada pelo desastre, servindo assim como um suporte de emergência temporário até que as estações de base terrestres sejam recuperadas. E nesses casos também, os UAVs podem atuar como gateways de rede, provendo uma comunicação entre essas áreas e as redes de backbone. Outra função dos UAVs é atuar como nó de retransmissão, fornecendo conectividade sem fio para dois ou mais dispositivos que estão sem um link de conexão confiável. Nesses casos, são usados UAVs equipados com um nó de acesso de rádio. Ou quando uma estação está fora do alcance de um UAV, podem ser usados vários, fazendo com que o UAV atue como um UAV de retransmissão e forneça conectividade para mais de um drone vizinho, estendendo assim a sua conectividade. Podem ser usados também para coletar dados de um grande número de dispositivos ou sensores sem fio distribuídos em uma grande área, sendo necessária tanto uma transferência de dados do drone para os sensores, quanto dos sensores para o drone. Bom, para cobertura mundial, os drones se comunicam diretamente com os satélites para fornecer uma ampla cobertura com uma alta taxa de transferência a qualquer hora e a qualquer lugar. E, por fim, a melhoria de performance, que consiste em implantar rapidamente células adicionais para atender a demanda em casos onde a rede está sobrecarregada e a infraestrutura existente não está dando conta de atender a demanda. Já os UAVs conectados por redes celulares são uma tecnologia nova, bem promissora, que possibilita alta taxa de transferência de dados com baixa latência e ultra confiabilidade. As principais vantagens de se usar esse tipo de UAV são a acessibilidade onipresente, visto que a ampla cobertura das redes celulares possibilita que um piloto em qualquer lugar do planeta pilote um drone em um lugar completamente diferente com raio de operação praticamente limitado. O desempenho aprimorado devido aos seus mecanismos de autenticação que fazem os UAVs conectados por redes celulares atingirem um ganho de performance significativo em relação à comunicação direta entre o solo e o UAV. Uma maior robustez na navegação graças ao método de navegação mais eficiente e menos sujeito a interferências de construções e do clima. E, finalmente, o custo-benefício, visto que já existem milhões de estações celulares que podem ser reaproveitadas, o que dispensa a necessidade de construir do zero uma nova infraestrutura. Bom, a conexão desses UAVs se dá por meio dos links de controle, que devem ser seguros, bidirecionais e de baixa latência, e são essenciais para garantir a operação segura dos UAVs. Outro ponto importante do link de controle é que ele deve ser preferencialmente entre o solo e o UAV, e de um UAV para outro para que eles possam se comunicar e assim evitar colisões. Os links de dados são usados como suporte para comunicações de tarefas para os terminais terrestres. E as características do canal UAV são que os dois tipos principais de canais UAV solo e UAV-UAV, quando comparados, possuem diversas características únicas, como o canal UAV-UAV ser dominado pela avisada, portanto tem um efeito de multipercurso mínimo, e o canal UAV solo ser mais provável de sofrer componentes de multipercurso como reflexão, difração, espalhamento por causa do solo e edifícios. Agora vamos ver alguns modelos de perda de percurso nos canais de comunicação sem fio aéreos, tendo em vista que estes são diferentes dos canais sem fio terrestres, devido às variações nos ambientes de propagação, perda de percurso ar-terra para plataformas de baixa altitude, onde a perda de percurso diminui, mas a probabilidade de linha divisada também. E as plataformas de alta altitude, nas quais as conexões de linha de visão existem com uma alta probabilidade, mas a perda de percurso também aumenta. O percurso externo para interno é muito apropriado para o nosso modelo, porque o nosso modelo ele assume que todos os usuários estão ao ar livre e localizados em pontos 2D. Já o modelo de percurso celular para o AV depende do ângulo de depressão e da cobertura terrestre abaixo do AV. O modelo de percurso AV para o AV é, em geral, dominado pela linha de visão. Então, na maior parte das vezes, a perda se dá pela movimentação dos UAVs, que acabam gerando um efeito Doppler, mas também é afetada por fatores como altitude e temperatura. Bem, algumas estratégias de implementação são minimizar a potência de transmissão, encontrando a altitude máxima possível, para que uma potência mínima seja necessária para aumentar a cobertura máxima do solo, maximizar a cobertura sem fio de UAVs, podendo adotar uma abordagem centrada na rede, onde esta tenta servir o maior número possível de usuários sem se preocupar com os requisitos de taxa, e uma centrada no usuário, a qual tenta entender a demanda de cada usuário. Minimizar o número de UAVs necessários para fornecer uma cobertura sem fio para um grupo de terminais terrestres, garantindo que todos os terminais estejam dentro do alcance
de pelo menos um UAV para coletar dados. Nesse caso, é necessária uma estrutura eficiente para posicionar e movimentar os UAVs para coletar dados de dispositivos terrestres de internet das coisas, por exemplo. Bom, dessas UAVs também tem desafios, como a modelagem do canal, que por causa das características do ar, a sua comunicação com a Terra é diferente das comunicações terrestres, pois qualquer movimento ou vibração dos drones pode acabar afetando o canal. Posicionamento 3D ideal, que por causa do movimento dos UAVs, encontrar a posição ideal dos UAVs base stations para que a rede e os usuários se beneficiem ao máximo, com o menor número possível de UAVs cobrindo a maior área possível, é uma das partes mais desafiadoras dessa implantação. O plano de percurso, que nada mais é que encontrar o percurso ideal, ou seja, o melhor caminho para os UAVs atenderem o maior número possível de usuários em o menor tempo, visto que a energia e o tempo de voo do drone são bem limitados. A altitude de operação, que é encontrar uma altura que equilibre a conectividade por linha de visão e a perda de percurso, resultante do aumento da altura do drone, pois quanto maior a altura, maior a chance de estabelecer uma conexão entre o solo e drone, pois a área de visão do drone é maior por haverem menos sombras e reflexos. A limitação energética, tendo em vista que os UAVs operam com baterias recarregáveis que limitam bastante o tempo de voo. Isso, somado com grande gasto com locomoção, resulta em um gasto excessivo de energia. Por fim, temos a segurança e a privacidade, pois como em todos os outros sistemas digitais, a segurança também é uma das maiores preocupações das comunicações assistidas por UAV. Pois como os UAVs são autônomos e transmitem informações sem fio, a segurança é um problema muito importante a ser resolvido, dado que os links de rádio são o principal alvo de ataques cibernéticos, por carregarem as informações de segurança solicitadas pelos usuários e sinais de controle do UAV que são dados para a navegação dele. Agora, falando rapidamente sobre algumas formas de mitigação de interferência, temos a técnica multiponto coordenado, onde a coordenada de downlink e as estações base aéreas de transmissão cooperam na programação e transmissão para fortalecer o sinal recebido e mitigar a interferência entre as células. Nós podemos também mitigar a interferência utilizando uma técnica de receptor, como combinação de rejeição de interferência e cancelamento e supressão de interferência assistida por rede. Outra poderosa técnica de mitigação de interferência é o controle de potência, na qual a potência é gerenciada para gerar o mínimo de interferência possível. As células dedicadas para os UAVs, que são antenas direcionais apontadas para o céu em vez de inclinadas para baixo. Vou passar rapidamente por alguns casos práticos do uso de UAVs. Primeiro tem o uso Aquila do Facebook, que é um projeto desenvolvido pelo... Primeiramente temos o Aquila, que é um projeto desenvolvido pelo Facebook, que usa drones alimentados por energia solar para prover acesso à internet para moradores de áreas rurais. Pois, conforme relatado pelo próprio Facebook, apesar de acesso à internet ser um aspecto inseparável da vida urbana, aproximadamente 50% da população mundial está privada de conectividade em razão de altos custos operacionais, capital de implantação e manutenção da infraestrutura nessas regiões. Porém, infelizmente, o projeto Aquila foi interrompido em 2018, mas o conceito de levar conectividade a áreas remotas por meio de aeronaves continuou. Google Loom é um projeto que, assim como o Aquila, visa trazer conectividade com a internet em áreas remotas. Contudo, diferentemente do Facebook, o Google optou pela adoção de balões estratosféricos para retransmitir os links de comunicação de rádio das estações de telefone para os usuários fora da área de cobertura. O Nokia FC é um exemplo interessante de prototipagem de estações bases de drone para aplicações de baixa altitude. Porém, o problema fundamental que a FCL tenta resolver é o alto custo de implantação e instalação de um grande número de small cells. Flying Co visa fornecer uma cobertura de rede adicional por meio de drones em áreas de desastres, para reconectar socorristas e residentes, tendo em vista que as torres de celular restantes seriam imediatamente sobrecarregadas por moradores pedindo ajuda. Bom, agora finalizando, algumas tendências futuras do uso de UAVs são em blockchain aéreo, que é uma tendência emergente que visa principalmente a privacidade e a integridade dos dados coletados por UAVs, e além disso a integração das tecnologias blockchain e o 5G e 6G, que formam uma comunicação UAV ainda mais segura contra a vulnerabilidade de cibersegurança. Outro tópico de pesquisa em aberto é a conectividade de backhaul de alta velocidade, para suportar os serviços de alta taxa de dados que vêm sendo demandados atualmente. As redes de backhaul de 6G precisam gerenciar a menor quantidade de dados para integrar as redes UAV à rede central. Portanto, os UAVs podem ser uma solução em potencial aqui. A aprendizagem de reforço profundo, que consiste em técnicas de aprendizagem de reforço profundo que podem ser utilizadas tanto para melhorar em tempo real as decisões de transferência de dados, quanto para encontrar a melhor maneira de evitar colisões durante o voo e a navegação. E tecnologias de coleta de energia, visto que o carregamento dos UAVs utilizando tecnologias de recolhimento de energia pode solucionar um grande problema dos UAVs, que é a curta duração do voo. Virtualização de redes 5G habilitadas para UAVs potencialmente ser integrados à internet para alavancar a instalação de computação em nuvem, tecnologias web e infraestruturas orientadas a serviços, para permitir aplicações de IoT. Portanto, no futuro, métodos eficientes para a virtualização de redes 5G habilitadas para UAV precisam ser desenvolvidos.